A paz do Senhor para todos. Galera, eu tô aqui para falar para vocês algo muito importante. Algo que o Senhor me cobrou ontem pela madrugada, que eu devia compartilhar com vocês. E o que eu vou falar aqui não é para ganhar seguidores, não é para ganhar curtida. Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui é para ganhar sua alma. Amém, irmãos? Olha, estava eu numa igreja, a qual todos conhecem aqui onde eu moro, na Baixada, em Nova Iguaçu, chamada Portão de Ferro. Essa igreja, irmãos, é uma igreja de obra de restauração. E lá ficou marcado por esse nome, Portão de Ferro. Eu fui para essa vigília, qual de costume, não faço parte daquele ministério. Todo primeiro sábado tem vigília lá. E um desses sábados que eu fui, eu saí para essa vigília. Deus sabe as minhas condições que eu estava. E eu falei: Senhor, eu estou indo para sua casa para ouvir a sua voz. E quando eu cheguei naquela vigília, irmãos, confesso para os irmãos que Deus sempre me usa no movimento, né? E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero que o Senhor me use hoje no movimento. Hoje eu só quero ouvir a sua voz. Irmãos, eu nunca tinha ouvido o grupo da mocidade cantar, mas naquele dia eles tiveram oportunidade para cantar naquela vigília. Irmãos, eu não conhecia aquele louvor, mas o Espírito Santo de Deus me levou para o meio do salão e eu fui coreografando aquele louvor como se eu tivesse já ouvido, como se eu conhecesse aquela letra. Irmãos, eu não sabia aquela letra, eu sabia que eu não sabia aquela letra, mas era como se eu soubesse cada palavra que viria na sequência. E eu fui coreografando, irmãos, aquele louvor no mistério mesmo. Vamos se colocar, para quem não entende, fazendo aquela dança profética mesmo, mas profética é espiritual mesmo. E eu fui coreografando aquele louvor como se eu soubesse. E aí chegou um momento que eu comecei a ouvir um som do céu. Um som, irmão, que não se compara a nenhum tipo de instrumento nessa terra. Nada que eu já tenha ouvido não se compara àquele som. Era um som maravilhoso, era um som perfeito, era um som lindo que quando eu comecei a ouvir, eu olhei para o céu. Eu olhei para o alto e quando eu olhei para o alto eu vi que não estava mais o telhado da igreja, né? Eu olhei para o alto, eu vi o céu mesmo aberto, como se fosse nuvem de dia, né? Aquela nuvem que faz de dia aquele sol quente. Já viu aquele dia de sol quente ou de vento que tem aquelas nuvens bonitas no céu? Era dessa forma que estava, aquelas nuvens bonitas no céu e aquele som vindo do céu maravilhoso, né? E eu confesso para os irmãos que quando eu vi o céu, né, eu não vi mais o telhado. Eu confesso para os irmãos que eu pensei que Jesus estava voltando naquela hora. Eu pensei que aquele som era o som, né, da chamada dos santos na terra. E eu pensei que naquele momento o céu estava se abrindo para todo mundo que estava na igreja. E aí eu comecei a ouvir aquele som maravilhoso. Aí eu olhei, vi que as nuvens, elas estavam como trombeta em círculo. E logo em sequência elas se posicionam uma do lado da outra. Eu não precisei contar quantas trombetas tinha, mas eu tinha uma convicção e uma plena certeza que eram 7 trombetas que estavam sendo pronta para tocar. Aí, naquele momento, eu ouvi uma voz maravilhosa. Uma voz, irmãos, que não se explica, uma voz que não se compara, uma voz firme, ao mesmo tempo uma voz que acalmava minha alma. E disse assim para mim: avisa para minha igreja que eu estou voltando. Irmãos, naquele momento eu só quis obedecer. Na mesma hora, irmãos, eu abaixei minha cabeça para baixo. Olhei a primeira pessoa e fui até ela e disse assim: Jesus está voltando. E quando eu falei, foi até para um rapaz aqui que fazia parte do mesmo ministério que eu, e ele também gostava de ir nessa vigília. Foi até ele a pessoa que Deus me levou na hora. Eu falei para ele: Jesus está voltando. E aí eu falei para ele: você crê? Aí ele disse: eu creio. Quando ele falou eu creio, eu percebi na mesma hora que ele estava falando aquilo com a boca, porque a boca dele mexia.
só como, já viu como uma pessoa quer esticular, como se estivesse falando, mas não fala, só faz só gesto com a boca assim, como se estivesse falando. Então, ele era como se, eu ouvia ele falando, eu creio, mas era como se ele falasse só de boca. Aí o Espírito Santo falou no meu ouvido, avisa para ele que é para ele crer de coração. Irmãos, naquele momento me veio sobre mim um temor de Deus, que eu ajoelhei na mesma hora e comecei a chorar e pedir a Deus misericórdia pela vida dos meus irmãos, que ainda, irmãos, não eram casados. Não eram casados. Eu comecei a orar e pedir a Deus, para Deus ter misericórdia deles, para eles endireitar ainda a vida deles, tudo certinho, para que eles pudessem também ir para o reino dos céus. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, irmãos, naquele momento que eu ajoelhei para orar, comecei a chorar, eu vi na porta da igreja um cavalo branco pousando na porta da igreja. Agora, o que me chamou a atenção, irmãos, de vir aqui compartilhar para vocês essa visão que eu tive. Irmãos, não foi sonho, foi real aquela visão. E ontem, conversando com o rapaz no Uber, vindo para casa, uma coisa que me chamou muita atenção, irmãos, foi na hora que eu falei para ele assim. Eu falei para ele assim, varão, naquele momento que Deus me mostrou o céu se abrindo, para mim não existia mais minhas filhas, não existia mais mãe, não existia mais pai, nada para mim naquele momento tinha valor. Nada para mim, não é que não tinha valor, é que como se não tivesse, não fosse, eu não veio a minha memória, a minha lembrança, não veio na minha memória, a minha lembrança, pai, mãe, filho, irmãos, nada, família, nada. No momento que o céu se abriu, era como se fosse eu e Deus, somente eu e Deus, irmãos. Foi uma coisa tão assim, irmãos. E eu falando com ele, eu falei, irmão, eu falei pro rapaz, falei, olha só, hoje o que prende o que prende a gente é família. A gente se prende a relacionamento, a gente prende a família, se prende a pai, mãe. Mas quando se trata, irmãos, de bater de frente com o Criador, a criatura não fala mais alto. Nada, não há sentimento na terra que fale mais alto, irmãos. Você está lidando com o próprio Deus, irmãos. E eu pensei naquela hora que o céu estava se abrindo, que todos estavam vendo, que eu estava vendo, que Jesus estava voltando naquela hora. Então, irmãos, mas assim, só foi o primeiro pensamento que eu pensei. Todos estão... O céu, Jesus está voltando, só pensei isso, Jesus está voltando agora. E depois é como se o mundo já não existisse mais, nada mais existia, família, nada. Então uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, para compartilhar com vocês nesse vídeo foi isso. Se hoje você se apega à sua família, aos seus filhos, à sua esposa, à sua casa, seus bens, tudo que você tem, quando Jesus voltar, nada disso vai ter valor para você. Eu senti uma necessidade muito grande de falar isso para você que está vendo esse vídeo. Nada vai ter valor para você hoje, tudo que te prende. Quando Jesus voltar, nada disso vai ter valor para você, nada. Tantos, eu falo com certeza, tanto para quem subir quanto para quem ficar. Nada vai ter valor, porque o que mais vale, irmãos, é a nossa vida eterna. Essa vida é passageira, você não sabe quanto tempo te resta, mas o céu, irmão, é eterno e é real. Amém? É muito mais real do que essa vida que nós vemos hoje. Hoje nós se apegamos naquilo que nós vimos e vemos, ouvimos, mas nada disso tem valor do que aquilo que é eterno. Amém, irmãos? Fique com essa palavra, que Deus possa falar contigo. Assim como a gente se arruma para ir para uma festa, se arruma para ir para o céu, porque para o céu tem que estar arrumado, irmão, tem que estar organizado, tem que estar adornado para subir para lá. Que Deus possa abençoar a sua vida e te dar tempo para você e para mim, para nós se consertar, botar nossa casa em ordem, para que nós possamos chegar no céu. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Amém.